finalizou. Então vamos lá. Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas. Euzinha, mais amor, por favor, nessa manhã, tá bom? Segunda-feira, segundou, semana começou ontem. Segunda-feira é porque é o segundo dia da semana, né? Então, vamos lá. A gente vai continuar falando sobre perdão, tá bom? Nossas duas últimas lives foram sobre o Pai Nosso. Na segunda, a gente tratou bastante o perdão. E se você continuou lendo lá, o Pai Nosso é Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13. Mas se você continuou lendo, o versículo 14 e 15 estão falando de perdão. Durante essa live, a gente vai lá também, tá? Naqueles dois versículos que vem logo depois da oração do Pai Nosso. E aí, hoje a gente vai falar de um texto ao qual eu fiz referência na nossa última live, aquela parábola lá, a gente vai falar. Mas antes disso, tem um texto no Mateus capítulo 18 e a gente vai trabalhar os versículos 15 até o versículo 20, tá bom? Então, vamos lá. Mateus capítulo 18, versículo 15 até o versículo 20. E aí, a partir disso aqui, virá uma parábola, porque aí quando Jesus estiver falando, o que ele está falando aqui, no Mateus capítulo 18, versículo 15 ao versículo 20, o Pedro vai fazer uma intervenção no versículo 21, e a partir de uma pergunta de Pedro, Jesus vai contar a parábola lá do servo, né, que devia ao rei uma quantia enorme. O rei perdoou e depois encontrou o seu conservo, né, alguém igual a ele, e não quis perdoar a dívida. Então, vamos falar sobre perdão hoje mais uma vez, tá bom? E aí é o que eu falei, Deus está ensinando a gente aí, já que a gente está num tempo, né, diferente, num tempo aí de mais recolhimento, que a gente possa olhar para dentro também de nós e tratar isso aí e sair maravilhosos dessa situação na qual a gente entrou, né, por fatores externos. E então vamos tratar o nosso interno também nessa manhã, tá bom? Vamos lá, então. Mateus capítulo 18, então, verso 15 ao verso 20, eu vou começar a ler, tá? E vamos começar a prestar atenção sobre o que esse texto está falando, tá? Vamos lá. Ele começa dizendo assim: se o teu irmão, tá? Ou se o seu irmão, na tua Bíblia, de repente está em tu e vós, né? Está em tu, e a minha aqui está em você e em vocês, tá? Então, se o teu irmão, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Primeira coisa que eu quero falar, que eu estava estudando, esse contra você aparece em alguns manuscritos, tá? Originais, e não aparece em outros, tá bom? E conforme a gente vai lendo, o que parece? Que esse pecado do irmão foi algo notório a toda a comunidade, tá? Então, esse contra você pode ser algo que esse irmão, lembrando que é um irmão, é alguém que pertence à mesma comunidade de fé. Então, não é alguém lá fora, tá? É alguém que pertence à mesma comunidade de fé. Então, isso fica claro aqui, porque o caso vai ser levado à comunidade de fé, tá bom? Então, não é aquela pessoa que não tem noção alguma de Deus,
que não partilha da mesma fé que você, tá? Esses casos estão todos fora. Então, se quem pecou contra você é alguém fora da sua comunidade, é alguém que não partilha da sua fé, então você já tem que ter perdoado há muito tempo, tá? É alguém que não tem a menor noção, é alguém que você já sabe que vai ficar fazendo isso até para te perturbar o teu juízo, Ou, como eu falei, é alguém que Deus está utilizando para fazer a gente desenvolver a nossa paciência, o nosso perdão, porque isso acontece. Eu vou fazer essa digressão aqui rápido. Digressão é quando a gente sai um pouquinho do assunto, mas está dentro dele, tá? Eu falei isso ontem na escola dominical. A gente tem lá o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Não são frutos, não é um plural, é um singular, é um fruto. Então, eu sempre dou o mesmo exemplo. Pensa numa fruta com gomos, tá? Então, pensa numa tangerina, em que a gente pode tirar os gomos lá. Então, como você que sabe de cor os gomos do fruto do Espírito, como a gente vai desenvolver? Vamos lá, são 9. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fé, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Falei as 9. Como a gente vai desenvolver isso se não houver situações para que a gente desenvolva isso? Então, eu vou desenvolver o amor a partir de situações em que eu precise amar. Eu vou desenvolver a alegria, eu vou desenvolver a paz em momentos de guerra. Eu vou desenvolver a longanimidade, que é a paciência, em momentos que vão vir para tirar minha paciência. É ali que Deus vai agir. É ali que esse fruto vai crescendo e amadurecendo no meio das... Como eu vou desenvolver minha fé? A partir de situações que vêm desafiá-la. Desenvolver a minha benignidade, a minha gentileza, a partir de gente que não é gentil e vem perturbar meu juízo, e aí eu vou ser gentil. A minha bondade, a partir das maldades que fazem comigo. Tá certo? Desenvolver o domínio próprio. O domínio próprio. Ontem o pastor Flávio falou sobre a questão da língua, das palavras. Palavras que não tem que sair da nossa boca. Então, como eu vou desenvolver isso? A partir de situações que vêm para... Pois é. Tá certo? Então... eu tenho esse jeito mesmo, que o meu objetivo, muitas vezes aqui, é diferente lá das aulas, já está lá a segunda aula, lá no canal do YouTube, sobre os aspectos geográficos, Então, mas aqui, a intenção dessa live é fazer com que você entenda a partir de situações bem práticas da vida. Então, é isso. Então, eu só desenvolvo o fruto do Espírito a partir de situações que me venham, atingir para que esse fruto desenvolva. Vão para a árvore. Como é que a árvore dá mais fruto? Lá, a videira lá de João, capítulo 15. Você poda. E a árvore sofre quando a gente poda. Claro que sofre. Então, você poda para que ela dê, limpa, poda, para que ela dê mais fruto ainda. E com a gente a mesma coisa, tá? Então, desenvolver isso e desenvolver o perdão ao mesmo tempo, porque perdão é atitude, assim como amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio. Tudo isso também são atitudes, não são sentimentos. Eu decido
amar, eu decido ter fé, eu decido ter paz, eu decido ser paciente, tá bom? Vamos lá então, ó. Mas o nosso texto, para quem entrou agora, é Mateus capítulo 18, verso 15 ao verso 20. Portanto, se o teu irmão pecar contra ti, então é o irmão, é alguém que comunga da mesma fé, tá? E esse contra ti, como eu estava falando, não aparece em vários manuscritos. Então pode ser, se o teu irmão pecar, e isso ficou notório na comunidade, vá e repreenda-o em particular, primeira coisa. Então não espalha para todo mundo. Olha, fulano e fulano fez isso contra mim, Beltrano. Olha, você acredita nisso, que ele fez isso contra mim? Não. Vai e fala com ele em particular. Aquilo que ele fez foi chato, foi grave. Vai e fala com ele em particular. Se ele ouvir, você ganhou o teu irmão, ganhou o seu irmão. Então, o texto aqui está falando de restauração, de perdão e de restauração, tá? Então, você falou, e se o teu irmão te ouviu, você o ganhou, tá? Então, o texto está falando de perdão, vai falar de perdão, mas também vai falar de restauração. Então, se ele te ouviu, você foi lá para conversar, ele te ouviu, ganhaste o teu irmão, tá? Ele está na comunidade de fé. Mas, versículo 16, se ele não ouvir, leve ainda com você, aí agora é uma segunda situação. Leve ainda com você, não sai contando para todo mundo, não. Continua não saindo contando para todo mundo. Mas leva com você uma ou duas pessoas, guarda isso. Guarda isso. Leva com você uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, e você que conhece o texto bíblico sabe que essas 2 ou 3 testemunhas, isso era uma regra também lá do Antigo Testamento, e o Evangelho de Mateus a todo momento vai para o Antigo Testamento, né, trazer essa relação, vai fazer essa interpretação do Antigo Testamento. Então, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E eu hoje, eu li a King James, mas eu fiquei muito na Bíblia do John Wesley, né? E o John Wesley, no século XVIII, tá? Vai dizer, na verdade, ele faz uma espécie de desabafo aqui, dizendo que as igrejas daquela época não faziam isso. As igrejas daquela época expunham o pecado da pessoa, né, para todo mundo poder ver, e não tinha internet nem televisão, hein? E expunha, né, através da fala, o pecado das pessoas. E aí, ele vai falar, leve ainda com você uma ou duas pessoas. Pessoas a quem ele, o que pecou, né, estima ou ama, que possam confirmar e reforçar o que você disse. Ou seja, você chegou para essas 2 pessoas, que são pessoas de confiança, e a quem essa pessoa que pecou estima, considera, tá? Porque se você contar pra gente a quem essa pessoa não estima, não adianta nada. Essas duas pessoas vão chegar lá contigo na segunda vez e não tem relação nenhuma com aquele. Então tem que ser pessoas a quem ele considera o pecador, vamos dizer assim, né? O ofensor, tá? E aí, reforçar o que você disse e depois disso, se necessário, testemunhar sobre o que foi falado. Se ainda isso não for bem sucedido, então aí vai vir, né, a terceira situação. Então, leva com você
tá? Uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento dessas 2 ou 3 testemunhas, ou seja, você e mais essas 2, toda a questão seja decidida. Não é toda a questão, seja espalhada. Não, seja decidida quanto àquela situação ruim que a pessoa cometeu, né, que a pessoa fez. Verso 17. E se ele recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Lembrando que igreja aqui é a palavra eclesia, tá? Que é assembleia, que é reunião e que é igreja, tá? Nessa época em que Mateus está sendo escrito, segundo os estudiosos, Mateus só poderia ser escrito depois do ano 70, depois de Cristo. Então, claro, ele está escrevendo pensando, né? As palavras de Jesus são os registros, né? E Mateus está reunindo, o Evangelho de Mateus está reunindo isso tudo no ano 70 ali em diante, tá? Eu vou fazer curso sobre isso, tá bom? Sobre a questão dos evangelhos, a datação, tudinho, para a gente poder entender vários textos dentro dos evangelhos. Então, vai orando aí para eu montar esses cursos. Então, o que acontece? Nesse momento aqui, o que ele está chamando de igreja, tá? São essas reuniões, como aparece no livro de Atos, como aparece nas cartas de Paulo, tá? A igreja que está na casa de fulano, né? Ou seja, essa assembleia, essa reunião em que um fala e os outros ouvem aquilo e discutem acerca daquilo e depois oram juntos e depois comem juntos, tá? Como tá escrito lá no livro de Atos, tá bom? Então, se essa pessoa não ouvir você e esses 2, a quem ele estima, tá? Então, vai tratar desse assunto na igreja. É por isso que eu tô falando, exponha o assunto à igreja. Então, por isso que eu estou falando, se eu vou expor esse assunto à igreja, então certamente essa coisa, né, que o ofensor fez contra o outro irmão, né, esse irmão fez, é algo que ficou notório, tá? Então, e aí isso precisou ser levado à reunião, à assembleia, à igreja. Só que ele vai dizer assim: e se ele recusar ouvir também a igreja, ou seja, leva o irmão à reunião, né? E todo mundo fala, tá? Se ele também recusar ouvir a igreja, olha que interessante. Considere-o como gentio e publicano. Eu te pergunto, como é que Jesus considera e trata gentios e publicanos nos evangelhos? Pausa para pensar. Jesus não trata mal nenhum gentio ou publicano nos evangelhos. A única situação é a situação lá da mulher Cirofenícia, que vem clamando a Jesus pela filhinha dela, tá? E aí Jesus vai dizer, né? Eu não posso dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E aí a situação ali é, eu vim primeiro pregar e tratar, né, os filhos de Israel, para depois tratar gentios. Só que aquela mulher continua falando. Né? E Jesus é vencido por aquela mulher, pelo argumento daquela mulher. E aí no final, qual é a mensagem por trás daquele texto lá? De que o amor está acima de todas as coisas. O amor de Jesus está acima de hierarquia, de que tem que tratar primeiro a casa de Israel e depois os gentios e publicanos. E ele vai dizer, mulher, grande é a tua fé.
seja concedido o que tu pediste, tá bom? Então, o John Wesley, no século XVIII, teve essa noção. E aí, hoje de manhã, quando eu li, eu fiquei muito feliz, porque eu também entendi esse texto errado. Trata-o como um gentio publicano, ou seja, deixa ele para lá, mas não é isso, tá? E um dia, Deus falou no meu coração que tratar como gentio e publicano é tratar como Jesus tratava os gentios e publicanos, e a palavra aqui é de Jesus. E olha o que o John Wesley vai dizer aqui na nota de rodapé aqui, ó. Diz assim: considere-o como gentio, para quem você ainda deve sincera boa vontade e todas as obrigações devidas à humanidade. Eita ferro! Então, tratar como gentio publicano é continuar tratando com gentileza, com boa vontade e com tudo aquilo que você deve àquela pessoa, como irmão que você é. Olha aqui. É isso daqui. Amor. Mais amor, por favor. É isso, tá? Então, o ensinamento, na verdade, é esse daí, tá? O ensinamento é esse daí. Vamos continuar? Então, vamos lá. Então, fazendo um resuminho até aqui. Se o teu irmão fez alguma coisa contra você, primeiro, fala com ele. Segundo, leva gente boa para falar com ele, junto contigo. Gente boa para você e gente boa para ele, tá? Terceiro, aí nem um jeito deu, nem o outro deu. Terceiro, fala pro grupo de irmãos, tá? Se nem isso adiantou, quarto, continua falando com ele, tá? Continua falando, continua amando. Uma hora vai acontecer, tá? Ah, mas não dá para continuar falando. Então, continua tratando bem. Continua indo. Ah, mas aí ele vai pensar que eu não estou mais ligando. Ele não vai pensar nada. E a gente não tem nada que ver com o que ele vai pensar. A gente tem que ver com que a gente fique bem, né? E com o que Deus está pensando da gente. Então, continua tratando como gentio e como publicano, como Jesus tratava. Bem, com amor, com carinho, com jeito. Ah, mas a situação foi grave, então eu preferi me afastar um pouco. Você pode até se afastar um pouco, mas continua orando por ele. Se ele chegar a você, né, ou ela, tô falando ele, mas ele e ela, né? Se a pessoa chegar a você, você trata bem. De repente não vai entender nada. Caramba, eu fiz aquilo contra a Alessandra e ela tá me tratando bem? Meu Deus do céu. Né? Se bobear, ainda fala assim: tem orado por você todo dia. Se tem mesmo, né? Não vai mentir, né? Ora pela pessoa, trata bem, não sai falando dela, né? Se houver alguma oportunidade de falar dela, fala bem. Aí de repente essa pessoa vai escutar, fala, hein? Mas eu fiz contra ele, tá falando bem de mim? É desse jeito, tá? Desse jeito. Me lembrei do texto lá de Hebreus, né? No que possível tem de paz com todos, né? Na medida do possível, né? Tenha paz com todos. Na medida do que eu consiga, eu vou ter paz com todo mundo. E graças a Deus eu boto minha cabeça no travesseiro, né? Já passei por umas poucas e boas, já conversei isso com vocês. Tem pessoas que realmente a situação foi tão grave, que foi até a juízo, que foi meu caso, né? Mas eu oro por essa pessoa, né? Eu oro por essa pessoa. Não há como ter relacionamento, porque a situação foi gravíssima, né? A pessoa foi até condenada de justiça e tudo, mas eu oro, tá? Não desejo mal, desejo bem, e aí
Essa é a maneira, né? Então, tudo depende da situação, mas não querer mal a pessoa, não desejar mais mal a pessoa, mas desejar o bem. Desejar que essa pessoa não faça com outra o que fez contigo, né? Isso também faz parte, tá? Vamos lá. Continuando o texto. Aí, olha que interessante. Depois que ele fala isso, nos versículos 15 ao 17, aí parece que ele vai entrar em outro assunto, mas não vai não. Ele vai continuar falando de perdão, tá? E é aqui que eu quero também trazer esclarecimento nessa manhã, porque muitas vezes tem até corinho. Corinho são esses músicos que a gente canta, né? A gente chama corinho de fogo, né? Que canta alguma coisa parecida com isso aqui, mas vamos agora entender o texto. Por isso que tá junto, tá? Versículo 18, Jesus vai continuar dizendo assim: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Por que você acha que esse versículo está aqui? Vou até cruzar os braços. Logo depois de um texto em que está se falando de um ofensor e de um perdoador. E de perdão. Tentativas de perdão, tentativas de restauração desse irmão, né? O perdão e a restauração desse irmão. Por que se ligares na terra será ligado no céu, se desligares na terra será desligado no céu? O que esse verbo tem, que isso aqui tem a ver com o que está em cima? O que é ligar naquela cultura? Prender. Ligar é prender. Lembra do Lázaro? Lá, João capítulo 11, ele estava todo ligado. Ele estava todo preso pelas faixas lá, estava todo enfaixado, estava todo ligado, estava todo preso. E o que é desligar? Soltar. O Lázaro, o que Jesus falou? Desatai-o, desligai-o e deixai-o ir. Então, ligar é prender. Ligar é não perdoar, é não restaurar, é não tratar. Isso é ligar. Tudo que você liga, no caso aqui o John Wesley, ele fez a interpretação para aquele momento lá no século XVIII, e ele diz, o ligar é a excomunhão pronunciada ali. Então, o ligar seria a excomunhão, ou seja, tira esse irmão logo daí, acabou com esse negócio, liga, prende ele. E desligar, para o John Wesley, é a absolvição. Então, absolver a pessoa. É claro que depois que você continua tratando como gentil, publicando, no momento que a pessoa vem, ele pensou nisso. Só que aqui, Jesus está falando para o ofendido. Tudo que você liga na terra, tudo que você prende, tudo que você não perdoa, tá preso lá no céu. Por isso que tem a ver com o Pai Nosso lá. Tá? E tudo que você desliga na terra, tudo que você solta na terra, tá solto lá no céu. Aí vamos lá no Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, desliga as minhas dívidas, assim como eu desligo os meus devedores. Solta minhas dívidas, assim como eu solto meus devedores. É isso. E aí, se você for
E isso é tão importante, como eu falei, que aí eu vou dar uma voltinha lá no Mateus 6, versículo 14 e versículo 15, porque o Pai Nosso todo foi falado, todos os assuntos foram falados, e o único assunto que retorna é o do perdão. Mateus capítulo 6, verso 14 e verso 15. Jesus vai dizer: porque se vocês perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Tá? E é claro que esse texto está ligado a Mateus capítulo 18. E aí eu confirmo que está ligado porque se você, depois que você leu aqui, tá? Mateus 18, verso 15 ao verso 20, e você for ler a parábola lá do conservo, né, do servo do rei, foi perdoado pelo rei, e o rei lá é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Deus, e na hora de perdoar o conservo dele, ele não perdoou, e aí ele foi lá para a prisão, para os carrascos e tudo. Se você está com a sua Bíblia aberta em Mateus 18, leia o versículo 35 comigo, que diz assim: assim também, Mateus 18, 35, assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Então, tá tudo junto. Isso é um contexto que começa no versículo 15 de Mateus 18 e vai até o versículo 35, tá? Nessa live, 50 minutos aí mais ou menos, que é uma aula, né? O tempo de uma aula, não dá para ler a parábola inteira, mas você pode ler depois. Você vai ver que tá tudo junto, tá? E está junto também com Mateus capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Eu vou colocar todos esses textos aqui na descrição do vídeo, tá? Continuando. Versículo 19. Então, entendeu? Então, tudo que será ligado na terra será ligado no céu. Se eu não perdoo aqui, se eu prendo aqui, fica preso lá. Se eu perdoo aqui, se eu solto aqui, fica solto lá, tá? Então, por isso é importante. Por isso o perdão é decisão, tá? Por isso que quando você perdoa, você fica livre, leve e solto. Não pensa se é mais fácil para você, não pensa no outro, pensa em você. Pensa em que você está fazendo um bem para você, tá? É uma decisão que é o bem para você, porque o perdão faz bem para a gente primeiro, antes de fazer bem para o outro, como eu disse na última live, tá? Vamos lá? Versículo 18. Eu pedi para você prestar atenção nas duas pessoas lá de cima que você ia levar, né, para restaurar o irmão. Eu falei, presta atenção. Essas pessoas vão voltar aqui, tá? Olha o versículo 19 de Mateus 18. Em verdade, então o primeiro em verdade é: o que você prender vai ficar preso. O que você soltar vai ficar solto. O que você perdoar vai ficar perdoar. O que você não perdoar não tá preso. O que você perdoar tá solto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa: em verdade também lhes digo, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Se você e mais 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, ou seja,
O que você vai pedir nesse contexto? Restauração. São orações que vão ser feitas pedindo bem para o outro, tá? Pedindo bem para você, pedindo bem para essa outra pessoa, pedindo bem para a terceira pessoa, pedindo restauração, porque tá tudo junto, tá? E tem mais coisa. Porque 18:20, Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3, lembra lá de cima? Os dois que você vai levar, gente boa, tá? 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Deus, eu vou fazer aqui o que o Aristóteles, né, chama de silogismo, tá bom? Eu vou falar duas orações, duas máximas e fechar com uma, tá? Vamos lá. Deus é amor, não é? Deus é amor. É. Eu me reúno em nome de Deus contigo, né? Você que está aí do outro lado. Então, se Deus é amor e eu me reúno em nome de Deus, eu me reúno em amor. Tá? Fiz duas máximas. Deus é amor e eu vou me reunir em nome de Deus. Ou em nome de Jesus. Tá? Jesus é amor, Jesus é Deus, Deus é amor. Eu vou me reunir em nome de Jesus contigo, meu irmão e minha irmã. Então eu vou me reunir contigo em nome do amor. Onde estiverem 2 ou 3, são os 2 ou 3 lá que vão te ajudar a restaurar as pessoas, que vão te ajudar a amar as pessoas, a despeito do que essas pessoas fizeram. Se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. John Wesley concordou comigo em relação a isso aqui nas notas dele. E ele vai dizer assim, ó. Versículo 19. Em verdade também lhes digo, e não somente a sua intercessão pelo penitente, por aquele, né, o ofensor, que está tentando ser restaurado, mas todas as suas orações unidas serão ouvidas. Quão grande é o poder da oração conjunta. Então, o John Wesley vai dizer que a oração aqui, tá, dos 2 ou 3, dos 2 sobre a terra concordarem e toda coisa que pedir isso será concedido, John Wesley está dizendo que essa coisa que vai se pedir é a oração pelo outro lá. Tá? Então, se vocês concordarem, então deixa o outro lá, cuida de você e concorda em orar por ele com essa gente boa que concorda também em orar por ele. E orar coisas boas, tá? E pedir. Pede pelo gentil publicano, Senhor, toca no coração, faz com que essa pessoa, né, não faça com outros o que fez comigo, ajuda a crescer, ajuda. Se 2 ou concordarem na terra, vai ser concordado. O Pai vai ouvir lá de cima, tá? E não só essa oração, mas todas as outras que desejam o bem para o outro, tá? E aí, no onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, John Wesley diz, isto é, para adorar. E ali eu estou no meio deles pelo meu espírito, para dar vida às suas orações, orientar as suas decisões e responder às suas petições. Olha que coisa bonita, tá? Beba água, vamos lá. Então, ali eu estou no meio deles, vou repetir porque é muito lindo.
para dar vida às suas orações, orientar as suas decisões e responder às suas petições. Eu ali estarei no meio deles, tá? E é claro, o amor só pode estar também no meio de onde haja amor, né? Se houver ódio, como diz lá a oração do Francisco de Assis, que eu leve amor. E aí quando aquele amor chegar, Deus chegou, porque Deus é amor, tá? Então tá tudo junto aí, né? Vamos caminhando aí, porque eu tô olhando a hora. Então, vou mais um pouquinho pra gente fechar, porque eu já falei tudo que tá aqui no meu roteirinho. O John Wesley orienta a gente aí em outro texto, Lucas capítulo 17, tá? E eu quero ler com você. Lucas capítulo 17, versículo 3, em que vai dizer assim, é tão interessante, gente, você vai rir junto comigo. Lucas 17, versículo 3, Jesus diz assim, tenham cuidado, é um texto semelhante, tá? A Mateus 18, 21 e 22. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Pode rir. Pois é. Aumenta-nos a fé. O aumenta-nos a fé está nesse contexto, de acordo com o Lucas. Porque o que o Evangelho de Lucas fez? Juntou esse trecho aí do Mateus 18, tá? Do 15 ao 20, com o que vai vir depois, lá no Mateus 18. Porque logo depois, no versículo 21, né, o Pedro vai perguntar. Então vamos voltar para Mateus 18, tá? Então, ó, aumente-nos a fé, tá? Ao que o Senhor respondeu, ainda em Lucas 17, 6. Se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria, tá? Então, tá? A fé como grão de mostarda, aumenta-nos a fé, aumenta a fé para amar, para perdoar, para restaurar o irmão que só faz bobagem, aumenta-nos a fé, tá? Tem que pedir para aumentar a fé nesse sentido, porque se o irmão pecar contra você 7 vezes, e 7 vezes ele vier dizer, eu tô arrependido, perdoa. Aí eles pediram, aumenta a fé. Então vamos pedir para Deus aumentar a nossa fé nessa manhã. Vamos lá. Então, voltando em Mateus 18, logo depois, alguém riu aí porque eu tô vendo, kkk. Voltando em Mateus 18, logo depois que Jesus vai dizer, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E o Pedro e os discípulos entenderam, né, que esse amor, né, estaria no meio deles a partir do momento em que eles também amassem, se dispusessem à restauração, né, ao perdão. Eles entenderam o texto. Aí o Pedro, versículo 21 de Mateus 18, então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus. Por isso que esse texto está aqui. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu, verso 22. Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí, eu li ali na King James,
que havia um costume naquela época, um dos ensinamentos dos rabinos da época, é que você deveria perdoar 3 vezes. Né? Então, perdoa 1, 2, 3. Essa era a regra rabínica. Então, a pessoa pecou, perdoa 3 vezes. E Jesus, que é um rabino, né? Muito, muito, mais amoroso. Perdão, gente. Me perdoa aí. Jesus, que é um rabino, né? Que vem interpretar essa palavra de Deus, via amor. Jesus vai dizer, não são 3, não são 7, mas é um número ilimitado. Não é que a pessoa ia ficar contando 490. Ah, tá, 70 vezes 7, então 490. Né? 7 vezes 7, 49. Então 70 vezes 7, 490. Aí a pessoa perdoava uma vez, botava o caderninho. Quando deu 489, só tenho mais uma. Não. O 70 vezes 7 é que você sabe, né? Para quem sabe ler, o pingo é letra. Né? É um número ilimitado, né? Na numerologia aqui. Então, não, Pedro, é ilimitadamente mesmo. Porque as pessoas vão fazer coisas contra nós ilimitadamente. Sempre vai ter alguém que vai fazer. E a gente sempre vai desligar, tá? Para ser desligado no céu e para ficar a gente livre, leve e solta, né? Loura, livre, leve e solta, tá? Vamos lá, então. Então, é exatamente isso. E aí, a partir disso, Jesus, no capítulo 18 de Mateus, a partir do versículo 23 até o 35, vai contar a parábola, né? Porque o reino dos céus, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E aí, depois que essa live acabar, se é que você não vai trabalhar, porque eu vou, tá? Hoje é segunda-feira, dia de aula lá, postar a plataforma, aquela coisa toda. Então, se você depois vai ter um tempinho aí, continua lendo a parábola, que é exatamente isso. Jesus vai explicar, né, em forma de parábola, o perdão. O perdão do rei, que é o pai, que perdoa tanta coisa nossa, essa dívida imensa, que já perdoou Jesus na cruz, já perdoou uma dívida imensa e continua perdoando todos os dias, porque as misericórdias de Deus se renovam todos os dias, por isso que eu estou aqui, por isso que você está aí, por causa dessa graça, desse favor que a gente não merece, esse perdão que a gente não merece. E aí, a gente não querer perdoar uma dívida pequena de alguém que fez algo contra nós. Então, que nessa manhã, você, quando for cantar aquele corinho assim, liga, 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 né? Você que conhece, né? Então, o que será ligado na terra, tá? E será ligado no céu, não é esse entendimento, tá? Não é ligar com Deus, tá bom? O que será ligado é o que será preso na terra. Preso na terra, fica preso no céu. E o que será desligado na terra, solto na terra, tá solto no céu, tá bom? Então, preste atenção aí, tá? Agora, concorda, né? Logo o versículo depois, se vocês concordarem, né? E se vocês têm amor, né? E concordarem, e orarem coisas boas, perdão, restauração, né? Tudo vai ser atendido, né? Tudo vai ser atendido, tá bom? Vamos lá! Vai o beijo e vamos dar bom dia aqui pro pessoal. Bora lá, gente! Bom dia, Magali e Luciano! Bom dia, pessoal lá de Três Rios! Vamos lá! Pessoal dando parabéns aí pro Caleb. Miriam Souza, bom dia, minha flor. Vamos lá. Celinha, bom dia, Celinha. Ivonete, Ulisses, irmã Regina Celi, irmão Guaraci. Solange, bom dia, Solange. Rogério,
Bom dia, Rosângela Marins. Mileide, bom dia. Gabriela, bom dia, Gabriela. Acho que eu já dei bom dia lá em cima, né? Acho que foi pra Luísa, então. Ó, Caleb, parabéns, feliz aniversário. Vamos lá, 5 aninhos hoje, Caleb. Ali tá dizendo, vigiar e orar. Isso, vai dando parabéns ao Caleb aí. Márcia Paixão, bom dia, Márcia. Bom dia, Marco. Vamos lá, bom dia, Fátima, minha prima. Pessoal, orando pela Fátima aí, hein? Amanhã ela vai fazer uma cirurgia. Bora aí, todo mundo orando. Pensamento positivo, vai dar tudo certo. Vambora. Coisa boa a gente fala, vai dar certo, vai ser tudo bem. Bárbara, bom dia, Bárbara. Chegou aqui, obrigada. Ione, bom dia, lindona. Marisa, Sandra, minha flor, bom dia. Vamos lá, o Antônio mandou ler aí Tito, capítulo 3, verso 10 e verso 11. Maria Helena Milazzi, bom dia, lindona. Fernanda Silva, Luzia Sobral, bom dia. Shirley, bom dia. Santiago, bom dia. Bem-vindo aqui. Acho que é a primeira vez que está aqui, igual Bárbara. Liliane, bom dia. Vamos lá. Marise, já falei. Diógenes, bom dia, Diógenes. Pois é, Lázaro estava atado, né? Então, como é que ele saiu? Imagino que flutuando. Tem lógica, né? Ele foi até ali assim, né? Se arrastando. Então, desatar e deixar eu ir. Pois é. Vamos lá, Elizabeth. Bom dia, lindona. Elizabeth Amorim. Daniele, bom dia. Alcilene. Vamos lá. Irmã Lenilda, bom dia. Que tá aqui, Barros, a irmã Lenilda. Deise, bom dia, Deise. Deise Souza. Vamos lá. Na parábola, quem fica preso é justamente quem não perdoa. Pois é, a Joyce está dizendo aí, né? Então, se achamos que segurando uma mágoa prejudicamos quem nos feriu, na verdade nós é que passaremos o resto das nossas vidas condenado. Pois é a gente que está se ferindo, como eu falei na última live, né? A gente acorda, a gente passa o dia inteiro com aquela pessoa dentro de nós nos ferindo, né? E dorme com ela e se bobear ainda sonha com ela, tá? Vamos lá. Márcia, já falei, Márcia Paixão, Luzia Sobral. Vamos lá, gente. Tô subindo aqui. Deixa eu ver, acho que aí... Isso aí, Monique Diógenes, já deu certo, em nome do Senhor Jesus. É isso aí, Fátima, já deu tudo certo. Vamos lá, então. Que Deus te abençoe nessa manhã. A Sueli tá colocando aí, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Coração puro, tá? Como se faz na Libra. Puro, limpinho, tá bom? Coração limpinho, coração que não tem mágoa, que não tem sujeira, coração que não tá ligado, que não tá atado, amarrado, mas um coração bem aberto. Bom dia, Everton! Chegou agora que deu bom dia, vamos lá! Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Que seja uma segunda-feira de perdão, de soltura. Solta tudo! Bota um louvor aí, vai orando junto e vai soltando todo mundo. Vai desligando, vai desligando, vai desligando. Liga o louvor, começa a orar e desliga todo mundo que tá ligado aí dentro de você, por favor. E fica livre, leve e solta. Livre, leve e solto. Beijo no teu coração. Ótima semana. Quarta-feira a gente volta aqui, se Deus quiser, tá bom? Beijo!